o vereador Eduardo Leite. Nós temos 18 minutos de programa ainda. Eu quero debater contigo aqui um assunto também que muita gente pediu que eu te fizesse essa pergunta, que é relativa à continuidade do trabalho de outras siglas. Por exemplo, um governo faz um projeto para um tipo de obra, né, que seja bom para a cidade, lá é votado, tudo mais, aí troca o governo, aquele projeto para, tá? Existe essa mentalidade das pessoas que principalmente dirigem. Por que será que não tentam, quando o projeto é bom, dar continuidade, se aquilo vai ser uma obra boa para a cidade, antes de preferirem fazer um projeto novo, talvez só para dizer, não, eu não vou continuar com aquele projeto, eu vou fazer um projeto meu, da minha gestão. Isso acontece muito? Rogério, assim, a percepção que eu tenho, nós, graças a Deus, vivemos um regime democrático. E eu vivi minha vida toda, né? Estou com 25 anos, como eu disse. Nasci quando tomava posse o primeiro presidente civil, depois do regime militar. Mas o que a gente observa, que infelizmente, nessa disputa pelo poder que existe, graças a Deus, na democracia, mas ela tem também os seus defeitos, faz com que as pessoas, pela disputa do poder, ignorem ou destruam tudo que de bom é feito por outros, simplesmente pela disputa política. Isso já foi bem pior, me parece, melhorou um pouco a cultura política, mas ainda é muito forte. Não se pode admitir que o adversário tenha feito algo de bom, porque tu tens que destruir a imagem dele junto à opinião pública. Isso é uma coisa perversa, uma lógica que prejudica todo mundo, ninguém se beneficia, a não ser o teu grupo político, que tenta, aos olhos da população, se fazer em cima da destruição do outro. Agora, a rivalidade, a disputa eleitoral, ela é saudável. Eu tenho, como político, disputa por espaço político com outros políticos, é verdade, é evidente. Agora, eu procuro me pautar pela seguinte lógica. Esta disputa por espaço tem que servir a mim como estímulo para eu trabalhar mais, para eu fazer mais, para eu querer estar mais bem visto aos olhos da população em função do meu trabalho a mais, e não por eu destruir o outro. Não é por a disputa de espaço, não tem que ser eu denegrindo a imagem alheia, e sim buscando me valorizar aos olhos da opinião pública. Tá bem, aí a disputa pode ser boa, saudável. Infelizmente, muita gente não segue por esse caminho. Infelizmente, o que nós vemos é justamente, se um projeto é bom, esquece, apaga, muda, transforma ele, troca o nome, faz alguma coisa para poder assumir como seu, né? E essa lógica política, como eu disse, acaba confundindo a população e atrapalhando muito, né? Talvez, só te interrompendo um pouquinho, talvez, será que não é por causa disso que a imagem política ou os políticos em si estão tão desacreditados? É um fator certamente importante nesse descrédito da classe política. Porque muita gente pensa assim, esse aí, um exemplo, você já ouviu falar disso, vai fazer nos 4 anos e ele vai fazer só para ele, e depois entra o outro e para tudo, então está desacreditado. Claro. Tanto que a gente vê em certas eleições o voto de protesto. Claro. Ou não é? Eu acho curioso que todo governo que entra logo após um governo de oposição, então, o partido X estava no poder e entrou o partido Y, o início, o primeiro ano é sempre aquela mesma história, né? Primeiro arrumar a casa, porque a herança maldita que nós recebemos, é sempre assim, tem que destruir tudo que o outro fez e tal. Por que nós não podemos admitir as coisas boas, né? Então, se as pessoas são em partidos diferentes, elas têm visões políticas diferentes, é legítimo e tal. Mas também não tem que servir para destruir o que foi feito de bom. Ora, as coisas têm que ter uma continuidade, em prol da população. Afinal, a cidade não quer saber muito do que se passou, e sim mais do que está por vir, do que pode ser feito. Eu espero, honestamente, que a nossa incipiente democracia, recém começando, são 25 anos aí, né, como eu disse, nós tivemos o primeiro presidente eleito pelo voto popular, sofreu impeachment. Na verdade, tivemos apenas 2
presidentes eleitos que concluíram seus mandatos. Então o pessoal está ainda se acostumando e aprendendo nesse regime democrático, e eu tenho certeza que vamos evoluir ainda mais, é uma questão que vai passo a passo. Agora tem que perder um pouco essa coisa, se ele está no outro partido ele não presta, é mais ou menos assim, sim, né? Se ele não é nosso ele não presta, ele é do mal. Então não é só essa questão da continuidade de serviços e de bons programas por parte de quem era governo, é também essa lógica do, olha, se ele não é nosso, ele não é do bem, então vamos com mais calma. Se ele não está conosco, nós pensamos diferente. Não quer dizer que um seja do bem e o outro seja do mal. O da direita é do mal, o da esquerda é do bem, ou vice-versa e tal. E esse tempo passou. A questão é quem oferece o melhor projeto e melhores condições para que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país cresça, se desenvolva, ofereça boas oportunidades a todos, ofereça bons serviços públicos, que atue com transparência, com respeito ao dinheiro público. É isso, não é a questão quem é do bem ou quem é do mal. Lógico. A gente vê muito falar, parece que a política ficou tão desacreditada que a gente vê, às vezes, como se viu muito nessa eleição agora, o voto de protesto. Um exemplo que a gente, todo mais mundo comentou, aí, o Tiririca. Tá? Aí pouca gente ficou sabendo também o que tinha por trás do voto do Tiririca, né? Que entraria pessoas. Sim, é verdade, acaba elegendo outras pessoas. Ele carregou as pessoas no colo com o nome dele, não é? Agora eu quero fazer um apelo, se me permite, aqui no teu programa. Vontade. Ao cidadão, eleitor que acompanha a política, enfim, eu compreendo que estejam desacreditados diante de tanta coisa ruim na política que a gente observa, tantos maus políticos, é desvio de dinheiro, é gente que não tem compromisso com nada, é verdade. Mas a política vai continuar existindo. Exatamente. É a forma que se encontrou de se governar as sociedades. E então nós precisamos dos políticos. Se nós jogarmos todos os políticos na vala comum como gente que não presta, não merece crédito, não merece confiança, nós estamos desestimulando as pessoas de bem a estar na política. Porque pense o senhor e a senhora que nos acompanha em casa, que assistem esse programa aqui, se iriam se dispor a estar na política, gente de bem, sendo tão agredida pelas outras pessoas. Eu sou uma pessoa de bem, eu não tenho dúvida. Sim, claro. Das minhas boas intenções, evidentemente. E graças a Deus tenho convencido e tenho tido muita gente confiando junto comigo nas eleições que eu tenho disputado. São essas pessoas, as manifestações que eu recebo, que me enchem de motivação para seguir em frente. Porque não é fácil. A gente compra briga dia a dia, a gente tem que ouvir coisas que a gente não merece ouvir, a gente tem que sofrer agressões que não merece sofrer. Mas o que me motiva, o que me joga para frente aí é essas manifestações de confiança de muita gente que vem manifestar também a sua confiança em mim. Então, antes de falar mal dos políticos em geral, pense que somos nós que colocamos esses políticos lá. E eles vão continuar existindo. Se nós jogarmos todos na vala comum, nós vamos entregar de mão beijada para os maus políticos, porque aí cada vez menos pessoas de bem vão querer se envolver. E tem gente de bem querendo sim fazer alguma coisa para poder mudar essa situação. Claro, a gente vê, mas a grande maioria das pessoas sabem quem são os bons, né? E quem são aqueles que estão só para cumprir carnê, como se diz, ou quem são os ruins. E tem aquele que entra só para fazer o trivial e não compra grandes brigas. Isso também existe na política. Sim, sim. Mas que a política é o que tu falou. Hoje é uma realidade e tudo que a gente faz hoje envolve a política. Então, na casa da gente, exatamente, né? A relação familiar dentro de casa, do chefe de família com os chefiados